Pessoal, então, como a gente viu rapidamente na aula passada, hoje a gente vai ver os elementos de uma onda. Quando a gente fala de representar uma onda, a gente nada mais faz do que representar desse jeito. Isso daqui lembra alguma coisa para vocês? É uma senoide. Então a gente representa a onda como uma senoide, que vai se oscilar em torno do eixo central. Então a altura máxima que ela chega em relação ao eixo central para cima é a amplitude dela, e a gente também pode medir para baixo. Então a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos a gente chama de comprimento da onda. Então numa onda a gente tem comprimento, a gente tem um período, que é o tempo que a onda demora para ir de uma crista até a outra crista consecutivamente, ou de um vale até o outro, isso daí é o período. E a frequência, que é 1 sobre o período, ou seja, a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Então, se a gente mede velocidade pela distância dividido pelo tempo, então como o comprimento de onda é lambda, então velocidade é lambda dividido pelo período. Então, se a frequência é 1 sobre o período, então a velocidade é lambda vezes f. E por último, que é importante a gente entrar, mas que não é uma coisa que é trabalhada, é a energia de uma onda. Planck, ele, ao estudar a radiação do corpo negro, ou seja, toda vez que você aquece um corpo, ele emite radiação, ele descobriu que a onda ela emite energia de forma quantizada, ou seja, múltiplos inteiros. Seria a mesma coisa quando você for pagar alguma coisa em dinheiro, você não consegue dividir o centavo no meio, então só consegue dar de 1, 2, 3 centavos. Então a energia de uma onda é a mesma coisa, você consegue transmitir energia em múltiplos inteiros. Então a energia de uma onda, ela é a constante de Planck vezes a frequência. Então a frequência, quanto maior a frequência, maior a energia de uma onda. Então a partir disso, ele trouxe a ideia de que a onda pode se comportar tanto como onda como partícula, a radiação eletromagnética no caso. Então a nossa radiação eletromagnética, o gráfico dela é desse jeito assim, ó. A gente tem o campo elétrico e o campo magnético, um perpendicular ao outro. As duas ondas se propagando simultaneamente, por isso que é uma radiação eletromagnética. E como a gente viu na aula passada, dependendo do comprimento e da frequência, a gente tem um tipo de onda. Então, o que acontece quando a gente perturba o campo elétrico, ou seja, que a gente está balançando um elétron, então ele está perturbando o campo, então ele está produzindo ondas que estão se propagando. Então, a partir disso que também surge a ideia de fótons, ou seja, se você transmite pequenos pacotes de energia que são os fótons, esses fótons podem ser absorvidos pelo elétron, que posteriormente vai liberar essa energia na forma de luz. Só tudo bem essa parte de onda?